Posso começar por brevemente fazer um regresso ao passado para vos dizer que o Consulado-Geral já teve 21 funcionários. Neste momento tem 9, mais 4 prestadoras de serviços. Apesar dessa escassez de recursos humanos que estamos a tentar em parte colmatar, temos um concurso a correr para 3 assistentes técnicos, o consulado está plenamente funcionante. E posso dizer-vos, trouxe aqui o meu mapa de dados consulares do mês de abril, que apenas em abril o consulado praticou 2.765 atos consulares. Essa diminuição de recursos humanos explica algumas fases menos boas de serviço à comunidade que são conhecidas de todos do Consulado-Geral. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Ora cá estamos, Olá, Ana. cá estamos mais novamente. um Sem Espinhas, aqui um podcast do Ora cá estamos. Já sabem, mas eu vou repetir para quem não sabe ou para quem anda distraído. Podem seguir-nos em todas as redes sociais, no TikTok, no LinkedIn, no Twitter, Facebook, Instagram. YouTube. Eu esqueço-me do YouTube, não O sei YouTube porquê. é muito importante para nos Pois é. verem. Mas mais importante ainda é que nós não estamos sozinhas, naturalmente, não? Hoje temos aqui uma convidada de honra muito especial para todos nós, aqui na comunidade portuguesa. E seja bem-vinda, a senhora Cônsul Ana Luísa Riquito. Muito bem, muito obrigada, Cristina, Ana e Jamie. É muito bom tê-la aqui connosco, falarmos do que é ser cônsul em Toronto. Está aqui há pouco mais de 3 meses, foi o que disse. Como têm sido estes primeiros 3 meses da sua vida aqui? Estes primeiros 3 meses têm sido muito intensos. A curva de aprendizagem é ascendente, quase em progressão geométrica. Têm sido desafiantes, mas também muito interessantes. Eu costumo dizer que a função de cônsul-geral é biface, tem 2 faces, uma interna e outra externa. A face externa declina-se também ela em 2 componentes. Uma é da proximidade à comunidade portuguesa ou às comunidades portuguesas na minha área de jurisdição, o que tenho procurado praticar. E muito bem. Muito obrigada. Outra é a da representação junto das autoridades locais, das autoridades provinciais do Ontário, das autoridades municipais e também junto do restante corpo consular acreditado aqui, mas depois tem uma importantíssima função interna e que é a de garantir que o Consulado-Geral funciona como uma verdadeira e própria loja do cidadão e da cidadã portuguesa na minha área de jurisdição. E essa vertente é também ela todos os dias um enorme desafio de gestão logística, de gestão de recursos humanos, porque a dimensão da comunidade é muito vasta e, portanto, o ritmo é extremamente exigente. Eu peço desculpa, não sei se realmente era o que queria fazer ou não, mas eu acho que era importante mencionar os números dos atos consulares que acabou de nos referir ainda em off, para que a comunidade também tenha noção das dificuldades que às vezes vocês têm para conseguirem ir ao encontro das necessidades da própria comunidade. Cristina, com todo o prazer, sim. Posso começar por brevemente fazer um regresso ao passado para vos dizer que o Consulado-Geral já teve 21 funcionários. Neste momento tem 9, mais 4 prestadoras de serviços, sendo que um dos prestadores de serviços é quem faz o nosso call center. O call center é uma pessoa que atende telefones. Essa diminuição de recursos humanos explica algumas fases menos boas de serviço à comunidade que são conhecidas de todos do Consulado-Geral. Apesar dessa escassez de recursos humanos que estamos a tentar em parte colmatar, temos um concurso a correr para 3 assistentes técnicos, o consulado está plenamente funcionante. E posso dizer-vos, trouxe aqui o meu mapa de dados consulares do mês de abril, que apenas em abril o consulado praticou 2.765 atos consulares. 2.765. Num mês em que
Estivemos 3 dias encerrados, um porque era o feriado do 25 de Abril, 2 porque tivemos uma equipa de informática vinda de Lisboa que veio renovar todo o nosso equipamento informático e isso obrigou-nos mesmo a encerrar 2 dias, portanto foi um mês mais curto e apesar disso praticámos 2.765 atos consulares. Eu dou apenas um exemplo de entre esses atos consulares, nós emitimos no mês de Abril 505 passaportes. Pronto. E se os passaportes que se fazem mais ou menos de 10 em 10 minutos são exigentes, porque depois é uma aplicação que contém dados biométricos, como sabem, e portanto é de elevada responsabilidade a manipulação desses dados. O cartão do cidadão, por exemplo, é ainda mais delicado. Demora mais tempo a fazer, os agendamentos são de 15 em 15 minutos, porque ele contém 3 números, o número de identificação civil, o número de identificação fiscal e o número da segurança social. E o número de cartão de beneficiário do sistema de saúde, não é? Portanto, é ainda mais delicado. Apesar de tudo, nós podemos dizer que esses são, mesmo assim, os atos mais simples que praticamos, porque depois o que temos são processos que não consistem apenas num ato, mas num conjunto de atos. Eu dou, por exemplo, apresento-vos o caso da transcrição do casamento estrangeiro, que é a maioria dos casamentos registados aqui. Os portugueses quase todos casaram no Canadá, de acordo com a lei canadiana, e isso implica que o casamento tenha que ser transcrito para o nosso SIRIC, Sistema Integrado de Registro e Identificação Civil. Isso não é um ato, isso é um processo que implica tradução e certificação de documentos, que implica a abertura de um processo no nosso SIRIC, no tal Sistema Integrado de Registro e Identificação Civil, que depois tem que ser confirmado e depois exige o averbamento do casamento nos assentos de nascimento dos nubentes. Eu posso-vos dizer que cheguei a Toronto a 2 de fevereiro, ainda inverno, e que herdei um backlog, um acumular de mais de 280 casamentos por transcrever. E isso tem uma explicação que não é apenas burocrática, nem da falta de recursos humanos, tem uma explicação sociológica. Muitos portugueses não registaram o seu casamento, divorciaram-se, casaram outra vez, tiveram filhos do primeiro casamento, tiveram filhos do segundo casamento. É vida, é normal. Tudo isto é normal, é uma banalidade. Só que quando chegam para nos registar o segundo casamento, ou um filho, ou porque lhes morre um ente querido e precisam de estabelecer, fazer a habilitação de herdeiros, de repente nós verificamos que o seu estado civil no sistema é o mesmo que sempre tiveram. Solteiro. E isto é um novelo como muitos nós que têm que ser desatados, não é? E por razões de segurança documental e jurídica, nós não podemos simplesmente registar os sucessivos casamentos e filhos com base na palavra das pessoas. São necessários documentos comprovativos das autoridades locais de que esses atos ocorreram. Portanto, há aqui uma mistura de situações. O mesmo ocorre com filhos de portugueses, filhos de pai ou mãe português, portanto com um progenitor português, basta um progenitor para que a pessoa tenha direito à nacionalidade portuguesa. Adultos, parece-me ter sido aqui a regra, no Canadá, a maioria dos portugueses não registaram os seus filhos, por uma confluência de razões. A primeira vaga da imigração era uma vaga com um grau de literacia baixo, também com um distanciamento natural relativamente à administração pública portuguesa e até com um desejo natural de esquecer a pobreza, de onde se vinha. Era um país a esquecer, Portugal. De repente, nos últimos anos, Portugal está na moda. Portugal, neste momento, é vítima do seu próprio sucesso. Toda a gente quer ser português. Eu, no outro dia, fiz nascer 51 portugueses no sistema e apenas 4 eram menores de idade. Uau. Portanto, fizemos ali nascer uma série de portugueses com 40 anos, 30 anos. O caso dos registros de nascimento na idade adulta é ainda mais complexo porque eles têm que ser confirmados centralmente em Lisboa pelo IRN, o Instituto de Registros e Notariado, pela nossa CRC, Conservatória dos Registros Centrais, que
está com um atraso de mais ou menos 14 meses, porque desde Sydney a Vancouver, passando por Goa, por Maputo e por Caracas, a mesma dinâmica se está a verificar. Portanto, os filhos de portugueses que nunca foram registados como tal, de repente todos querem ser portugueses. Até porque me permita, mas ter um passaporte europeu também abre muitas portas. As suas vantagens. Exatamente, Cristina e Ana. Hoje ter um passaporte europeu numa Europa sem fronteiras significa que, por exemplo, um filho pode estudar numa universidade europeia pagando as propinas de um europeu e não as de um cidadão de um Estado terceiro, que são sempre mais elevadas, e sem a necessidade de lidar com as burocracias morosas dos vistos de estada temporária e de residência. E, portanto, parte do afluxo que temos neste momento nos serviços consulares é uma combinação destes fatores, da escassez de recursos humanos, algum backlog ainda herdado também da pandemia, mas sobretudo do repentino sucesso de Portugal. Há ainda uma outra fileira, já agora explico, e que é a dos vistos. Há 3, 4 anos, antes da pandemia, porque o período pandémico não permite comparações, este consulado mais ou menos emitia 100 vistos por ano. Agora emite 1000 por ano. Porquê? Os canadianos não precisam de visto para viajar para estadias inferiores a 90 dias. Mas se quiserem ir residir para Portugal ou trabalhar para Portugal, já precisam de visto. Estamos na moda para os nómadas digitais. Exatamente. E para os casais de canadianos reformados que querem ir viver para Portugal e fruir o clima português. Exato. E sobretudo estamos numa Toronto altamente multicultural, onde as restantes comunidades quase todas precisam de visto. Portanto, o grande afluxo é de chineses, indianos, etc., que nos procuram porque esses precisam de visto para visitar para Portugal. Portanto, desses novos funcionários, eu tenho um a tempo inteiro dedicado a não portugueses. Não se pode fazer o visto online, como fazemos para os Estados Unidos, por exemplo? Este visto, não. O ETA... porque não é estamos a falar de vistos claro, superiores a 90 dias, para estadias superiores exato. a 90 dias. Justamente, os canadianos não precisam para as visitas turísticas normais, mas se quiserem ir residir, precisam, como é natural. É o chamado visto nacional de residência ou visto de estada temporária. Muitos estudantes nacionais de países terceiros, em Toronto, esta metrópole multicultural, ainda há pouco tempo tivemos lá 2 estudantes que escolheram, de antropologia, que escolheram fazer o seu summer abroad em Portugal, ambas não canadianas e que precisavam de visto, não é? E, portanto, desses 9 funcionários, fenómeno novo, tenho um funcionário a tempo inteiro dedicado a não portugueses, porque também é a cara de Portugal, pois, não é? Claro. Não podemos deixar de dar resposta. E, claro, ele precisa de ter um backup quando tem férias e... Eu não fazia ideia. Ninguém faz ideia. De 100 vistos por ano passámos para 1000 vistos. É praticamente 100 ao mês. 110 no mês de Abril, para ser mais precisa. Foram 110 no mês de Abril. Não tem dormido então, desde que chegou a Toronto? Pouco. O sono aqui é um desafio, efetivamente. Já teve a possibilidade de ter contacto com mais ou menos, ou grande parte das associações e clubes da comunidade portuguesa? Eu não posso dizer que já tenha visitado a maioria, ainda é uma minoria que visitei, mas já visitei vários, já visitei a Casa do Alentejo, o Graciosa Community Center, a Madeira, etc. Tenho procurado ir a todas as galas mais importantes, sobretudo aquelas em que a generosidade da comunidade é visível, a atribuição de bolsas é única. Ainda não, em 3 meses eu acho que ainda não estou a meio da tabela das visitas a todas as associações. Já fui ao abrigo também, já visitei o abrigo, mas ainda falta visitar muitas, embora nestas ocasiões de festividades comunitárias praticamente já tenha conhecido todos os dirigentes, sim. Em relação a outro posto consular que tenha ocupado, qual é, em termos comparativos, como é a cidade de Toronto? Não é comparável.
Não é comparável em ritmo, em escala. Por outro lado, eu tinha, porque agora em 3 meses isto foi o chamado crash course, foi um curso intensivo, eu tinha relativa pouca experiência consular. Eu venho de Berlim, 4 anos em Berlim, onde era conselheira política e, portanto, estive arredada de funções consulares, só muito ocasionalmente substituí as minhas colegas à frente de uma pequena secção consular com características muito distintas, não é? Porque não houve imigração tradicional para Berlim, era uma cidade no meio do nada, do lado de lá do muro da Guerra Fria, ninguém imigrava para a Berlim dividida, que tinha ali o mundo a separar-nos da ameaça nuclear soviética. Tem uma nova comunidade recém-chegada, altamente qualificada. Para vos dar um exemplo sociológico da sociologia eleitoral paradigmático do que é Berlim, nas 2 últimas eleições presidenciais em Berlim, foi sucessivamente eleitas como Presidente da República de Portugal a Marisa Matias e a Ana Gomes. Portanto, se os portugueses fossem os portugueses de Berlim, teríamos 2 mulheres de esquerda na presidência. Portanto, é de facto uma realidade muito diversa. A que temos aqui assemelha-se muito mais à dos nossos restantes consulados na Alemanha, Hamburgo, Düsseldorf e Stuttgart, mas não é comparável em escala, em ritmo, em intensidade, em empenho. Isso é extraordinário, o empenho cívico desta nossa comunidade. E em ritmo, eu posso dizer-vos que em 2023, na minha área de jurisdição, praticaram-se 36 mil atos consulares. E estamos a subir a 30% ao mês. E mais recursos eu tivesse, mais subíamos. Portanto, este ano vamos chegar aos 40 mil. O nosso maior consulado na Alemanha é Stuttgart, neste momento, em número de atos consulares, não em inscrições, e são 11 mil por ano. Pronto. Que diferença, né? Realmente não dá para comparar. Não é comparável. A vastidão do território então não se fala. Claro. Eu tenho a boa sorte de contar com um cônsul honorário em Winnipeg, o Paulo, que faz um excelente trabalho, pratica ele próprio 200 e tal atos consulares por mês. Pronto, eu vou fazer agora no 2º semestre, em conjunto com a minha equipa, o Lionel e o Ricardo, uma série de permanências consulares, portanto são missões de outreach, o consulado desloca-se com uma máquina biométrica. Isso é maravilhoso. Já temos programado London, Leamington, Cambridge e Winnipeg, porque o Paulo pratica ele próprio um total de 200 e tal atos consulares, mas não pode emitir cartões do cidadão, justamente por causa das características do chip do cartão do cidadão. E, portanto, nós iremos lá no final do mês de novembro para cobrir essa lacuna. É uma abordagem muito importante, a aproximação do consulado das áreas mais remotas, porque realmente vir a Toronto nem sempre é possível. Sim, e eu já me apercebi que a primeira geração, temos uma comunidade que tem uma fatia sénior, como é natural. Os primeiros que chegaram no ano passado, o Sr. Presidente da República veio cá comemorar os 70 anos, e isso reflete-se na senioridade de parte da nossa comunidade, que mesmo em localidades próximas de Toronto têm algumas dificuldades em vir ao consulado, e daí ter sido uma prioridade programar estas missões de outreach, que vamos começar na primeira semana de setembro. Que boa notícia. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que me foi feita por uma aluna, mas que é uma curiosidade minha também, e nestes 35 anos que estou no Canadá é a segunda mulher cônsul que conheço. Geralmente é sempre um cargo ocupado por homens, e essa aluna fez-me uma pergunta muito simples: como se chega a cônsul? Excelente pergunta, e eu estou determinada também a promover aqui esse lado, o que é ser diplomata, porque é uma profissão desconhecida do grande público e dos jovens. E até me parece que temos aqui uma pool de recrutamento grande, porque os nossos portugueses aqui são bilíngues e, portanto, estão naturalmente aptos a pensar em carreiras internacionais. Contudo, eu sou a terceira cônsul. Tivemos a doutora Amélia Paiva, hoje assessora, senhora embaixadora, já foi embaixadora em 2 postos, Varsóvia e Maputo, e agora é a conselheira diplomática, a assessora diplomática do Sr. Presidente da República. E tivemos a minha colega Sofia da Batalha por um curto período de tempo.
Chega-se a cônsul-geral, em primeiro lugar, entrando na carreira diplomática, e para isso é preciso passar um conjunto de provas, é preciso ter como habilitações mínimas a licenciatura e depois é preciso passar um conjunto. E qual é a licenciatura, exatamente? Qualquer licenciatura. Não precisa de qualquer ser uma licenciatura específica? é uma carreira de banda larga no recrutamento, embora a grande maioria provenha de áreas das ciências sociais e humanas, portanto das humanidades, direito, história, relações internacionais, ciência política. Hoje temos cada vez mais jornalismo e comunicação, cada vez mais muita gente das línguas e literaturas modernas, mas temos, que me lembro de repente de cabeça, temos pelo menos 2 médicos, o nosso, não atual, mas anterior, o último embaixador em Paris, o embaixador de Torres Pereira, era médico de formação, teve uma fulgurante carreira, foi embaixador em vários postos, Bangkok, Pequim, terminou em Paris. Temos uma bióloga, temos 2 psicólogos, portanto é uma carreira de banda larga e deve ser, efetivamente, porque é uma carreira onde os soft skills são fundamentais e esses, embora o treino específico seja sempre importante, o treino para a comunicação é importante, mas o skill geral pode adquirir-se por várias vias, fazendo teatro, por exemplo, tendo tido uma prévia experiência na rádio universitária, etc. Portanto, é importante a habilitação mínima, a licenciatura e depois as provas. As provas são realmente muito exigentes, o filtro é muito seletivo. Normalmente, no meu concurso, eu posso dizer-vos que houve cerca de 1.600 candidatos para 20 vagas. Uau. No concurso seguinte, houve 1.700 e tal candidatos para 30 vagas. Invariavelmente, na prova de português são logo eliminados uns 500 candidatos, é a primeira grande prova, é a prova escrita. Foi há quanto tempo? Ora, no meu caso, eu comecei a minha vida profissional... Não, eu estava a querer fazer uma brincadeira sem piada nenhuma, porque cada vez mais as pessoas escrevem mal português. Portanto, se na prova de português são eliminados logo uma grande fatia, hoje em dia a coisa se calhar piorou. Vamos lá ver, eu acho que essa vice-atriz precisa aí de algumas nuances. Ao contrário do que se pensa, há cada vez mais gente a ler e a escrever. As pessoas escrevem muito hoje. Mensagens, não é? Escrevem o Cat quer com capas. Exato. E a sintaxe é simplificada, mas há uma maior pool de recrutamento, quer porque a população portuguesa é hoje muito mais letrada, os jovens têm muito mais habilitações em muito maior percentagem do que as anteriores gerações. E portanto não se pode dizer, não se pode traçar esse balanço, não. Pronto, meia culpa. Mas a prova, não se pode traçar esse balanço, embora eu perceba o que me está a dizer, e efetivamente, por outro lado, há uma tendência para a sintaxe simplificada, não é? Um poeta francês que eu gosto muito, o Stéphane Mallarmé, dizia sempre: eu sou profunda e escrupulosamente sintático, e eu ainda fui muito educada assim. Mas reconheço que isso está um pouco em crise, tem um lado bom, tem um lado mau. De facto, às vezes nós olhamos para editoriais que deviam ser bem escritos, deviam ter um bom revisor ortográfico. Isso. E não têm, não é? Vírgulas entre o sujeito e o predicado e lá tal. vem o Saramago outra vez. Mas ele não os colocava, né? Não, nada. Pois, mas eu costumava dizer, eu comecei a minha vida como assistente universitária, fui 7 anos assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e às vezes dizia aos meus alunos: bem, podem ir ganhar o Prémio Nobel, se isto for um programa estético, isso é admissível, porque essa perversão da pontuação que fazia ao Saramago constituía ela própria parte do seu programa artístico, do seu programa estético. A escrever uma prova de Direito Internacional, como eu dizia aos meus alunos, não façam isso. E então nós aqui direito. somos perfeitamente normativos, seguimos a norma da gramática e tal. Mas, em suma, as provas para a carreira diplomática é o concurso mais difícil da função pública. Talvez o segundo seja o da magistratura judicial, mas aí o afunilamento dos conhecimentos de Estados é muito maior, são conhecimentos jurídicos. Na carreira diplomática, a própria banda larga da carreira obriga a que as provas sejam muito exigentes, porque é preciso um vasto leque de conhecimentos. A primeira é a de português, depois há uma prova de conhecimentos de língua inglesa, todas elas eliminatórias, é preciso ter um mínimo de 14 em 20,
ou seja, 70%, para se considerar que se passou à etapa seguinte. Há uma prova não eliminatória de língua francesa, porque não por atavismo do passado, porque era a linguagem da diplomacia, mas porque é uma das línguas oficiais da União Europeia, e hoje, de facto, Portugal, a marca identitária europeia é fortíssima na nossa ação externa, determina boa parte da nossa ação externa. E depois, uma vez feitas as provas de línguas, passamos à fase das provas de conhecimentos, ainda mais exigente. Há uma prova de relações internacionais e história diplomática, há uma prova de direito internacional e uma prova de economia internacional, sendo que uma dessas 3 disciplinas pode ser deixada para a prova oral de conhecimentos. E por fim, dá uma entrevista final. Muito exigente. Muito exigente. No meu tempo ainda havia outra, que era também eliminatória, que eram os psicotécnicos. Extremamente polémicos. Pois. Eu, embora tenha tido sucesso, fui das pessoas que defendeu a eliminação dos testes psicotécnicos, porque havia um lado que era um teste de perfil, quase de autoclassificação, e que eu própria, na altura, algo trocistamente, parodiei, como sendo aquele teste em que nós temos que dizer se gostamos mais de ir ao supermercado ou à biblioteca, e em que eu costumava dizer, mesmo eu, sendo uma rapariga bastante intelectual, também compro pacotes de leite. Pronto, aquilo era um bocadinho acientífico. E os psicotécnicos são aqueles testes de raciocínio abstrato, raciocínio matemático, raciocínio lógico, também provam o que provam, não é? Há quem seja mais rápido a calcular raízes quadradas, mas tudo isso, de facto, face ao Excel que nos extrai o mapa de dados consulares, é muito relativo. Dificilmente testa uma aptidão para se ser diplomata. Na minha opinião, é hoje muito mais importante ter pessoas que sabem trabalhar em equipa, sabem liderar equipas. Isso é um grande desafio, por exemplo, aqui. Isto já é uma média empresa. Aqui o meu consulado, como eu digo carinhosamente, que é o nosso consulado, isto já é gerir uma média empresa. E, portanto, é mais importante essa aptidão, percebermos que recrutamos pessoas que não tenham um entendimento atávico e conservador da hierarquia, que hoje compreendem a horizontalidade das relações de trabalho. Isso hoje é muito mais importante. Que interessante. E a mulher tem cada vez um papel mais preponderante nesta área? Bom, eu gostaria de dizer que sim, mas os desafios são de monta. Nós temos menos de 30% de mulheres embaixadoras. Isto é, em parte, um legado do passado, mas não é, sobretudo, um legado do passado. As mulheres só puderam ser diplomatas depois do 25 de Abril, e depois de se ter lançado o primeiro concurso, que ainda atrasou ali um bocadinho mais, já foi depois da Constituição de 76. Mas, efetivamente, a carreira tem algumas características que numa organização ultrapassada do trabalho, prejudicam as mulheres, porque é uma carreira em que se anda com a família às costas. Claro. É um desafio educar os filhos. Há miúdos que não se adaptam nunca às escolas internacionais, que se deprimem porque perdem os amigos na adolescência. Basta um miúdo com uma saúde mais frágil, não é? Mas isso não acontece se forem dadas condições às pessoas para que possam compensar essas relativas agruras da carreira diplomática. E nesse sentido demorámos demasiado tempo, e a responsabilidade é da própria corporação, é do próprio corpo diplomático. Como era muito masculinizado, demorou muito tempo a resolver esses problemas. Por exemplo, o seguro de saúde para os diplomatas imposto só surgiu em 2011. Pôr um aparelho nos dentes de um filho era impossível em quem estivesse nos Estados Unidos. Já não vou falar da elevada percentagem de diplomatas e seus familiares que contraíram malária em postos africanos, por exemplo. E tudo isso sem seguro de saúde até 2011. As pessoas tinham que ser evacuadas, pagavam do seu próprio bolso. E, portanto, isso era em especial para as mulheres, não é?
o facto de o cônjuge, o companheiro ou a companheira perder anos da sua carreira se quiser acompanhar, não Porque é? não pode trabalhar num país estrangeiro. Hoje já não é bem assim, diferente. hoje já há mecanismos que permitem o trabalho, mas sim, durante muito tempo Foi assim, era creio isso eu. mesmo. E portanto, até porque os próprios países de acolhimento têm regras muito estritas, não é? Claro. Não querem a concorrência desleal. Isso hoje em dia tem vindo a ser combatido e agora aquilo de que precisamos verdadeiramente, por um lado, é de vontade política, vontade corporativa, para mais sistematicamente preferir as mulheres. E eu gosto de dizer isto porque a discriminação positiva, há aí às vezes um entendimento errado, não é preferir quem é menos qualificado, é em igualdade de circunstâncias e com as mesmas qualificações preferir o género subrepresentado. Muito bem. Hoje o género bem. Sim. Não, é que eu digo eu não me identifico com algumas ideias extremistas feministas, confesso, mas eu sou inteiramente a favor da igualdade de direitos e de oportunidades e dessa forma, precisamente. Exato. Muito bem. Cristina, os mecanismos de discriminação Porque senão positiva ficamos sempre na mesma. não são vergonha nenhuma. Vergonha foi que durante séculos as mulheres não pudessem ser diplomatas, Exato. polícias, juízes, Um médicas, monte de etc. coisas. Isso é que é vergonha. Esse legado é que é vergonha. No Canadá não serem consideradas pessoas até 1929. Exato, nem essa é mais. outra. Os mecanismos de justiça corretiva devem ser temporários, mas são justificados para acelerar a também. correção de um Claro. legado secular, às vezes milenar, de exclusão de certas categorias sociais. E eu digo, hoje são as mulheres, ainda na diplomacia, subrepresentadas. Mas na magistratura judicial, as mulheres já são a minoria. Já são a maioria. Perdão. Já são 61%. Amanhã, o género subrepresentado podem ser os homens. E, portanto, exato. a fraseologia é esta. É em igualdade de circunstâncias e com as mesmas qualificações, Claro. preferir o género subrepresentado. Exato. Sim, concordo. Eu vou tocar aqui num tema que foge um bocadinho quer dizer, não foge porque nós andamos aqui em ondas, vamos buscando os temas que nos parecem mais interessantes ou que se podem colocar aqui nesta conversa. Mas eu recebi há pouco, uns 5 minutos antes de chegar, um comunicado do consulado acerca da violência doméstica. E eu gostaria de saber o porquê desta comunicação feita pelo consulado, o que é que aconteceu para haver esta necessidade? Nós recebemos da Secretaria de Estado das Comunidades a instrução de divulgar junto das nossas comunidades um panfleto informativo acerca da prevenção da violência doméstica e do contributo que nós podemos dar para apoiar as vítimas de violência doméstica. É uma nova realidade na rede consular que não será propriamente em substância nova. O que é novo é que hoje, felizmente, as pessoas ousam reportar casos de violência doméstica e, portanto, tem-se verificado um pouco por todo o mundo que as pessoas recorrem agora ao consulado para dizer, não é? Português, um pouco por todo o mundo. Sim? Sim. E, portanto, a Secretaria de Estado das Comunidades preparou aquele folheto informativo pedindo-nos que a todos os consulados em todo o mundo que o divulgássemos junto das associações relevantes, junto dos órgãos de comunicação social, pusemos nas nossas redes sociais, já está no nosso Facebook e tal, e essencialmente tem a ver com isto, com a sensibilização das pessoas para a existência de ajuda e de mecanismos de apoio às vítimas. O que nós dizemos é que a competência para a prossecução, a violência doméstica é um crime, é das autoridades locais, não é? Nós não temos essa competência, mas nós podemos ajudar na comunicação às autoridades, na tradução, eventualmente no reencaminhamento para instituições de apoio que possam acolher as pessoas. Nós sabemos que em comunidades mais tradicionais este assunto era um tabu. Felizmente hoje não é, e portanto as pessoas abordam-nos também com isto, que está uma nova dimensão. Que interessante, não fazia ideia que as pessoas podiam tocar nesse assunto no consulado. A nível consular, sim, exato. sim. Mas talvez seja porque há pouca informação dos sítios onde devem realmente recorrer e então através do consulado tentam pedir essa ajuda e apoio. É um fenómeno recente porque num ciclo de silêncio, de vergonha, de temor,
as pessoas não denunciavam, nós sabemos isso é um padrão comportamental na violência doméstica. Felizmente hoje as coisas estão a mudar e, portanto, um pouco por todo o mundo têm chegado denúncias às autoridades consulares. Nós próprios estamos a aprender como lidar com isto, não é? Portanto, nós agora temos ali prontos, em caso de necessidade, alguns números de telefone aos quais podemos recorrer quando é necessário afastar a vítima do agressor. Tudo isso é complicado e o consulado em si não tem essa capacidade, tem mais uma vez uma capacidade de intermediar, sim, e de ajudar. Eu agora vou mudar outra vez de tema. Isto parece as ondas lá no Baleal e depois de repente fica o mar flat, como dizem os surfistas. Mas é porque também acho que entretanto estamos a terminar o nosso tempo mais ou menos regulamentado aqui por nós e também não queria terminar assim com um tema tão pesado. Portanto, a pergunta é a seguinte: eu espero que a Ana partilhe desta vontade de saber disto. Como é a primeira vez que vai celebrar o Dia de Portugal aqui no Canadá, aqui em Toronto, espero eu que seja em Toronto, qual é que é a sua expectativa? Mas porque eu digo-lhe já que isto é assim de uma grandeza, uma coisa extraordinária. É um mês, qual dia? É um mês de Portugal. Exato, durante um mês celebram-se as comemorações é um mês de Portugal e eu pedi à Kátia e ao Joe da ACAPO que viessem ao consulado há já uma semana para me fazerem um briefing, para eu não me perder. E então eles deixaram-me esta cábula de várias páginas com todos os eventos do mês de Portugal, que é um mês e meio de Portugal, o Portuguese Heritage Month. E eu sei que sim, a parada Portuguese Parade é lendária. Exato. Ela corre os 4 cantos do mundo. Há sempre muita competição para participar na parada. A última que eu vi tinha, salvo erro, 80 carros alegóricos ou algo assim do género. Extraordinário. O ano passado não tinha tantos, acho que tinha uns 50, no talvez. auge. Sabes que depois com a história da pandemia é pronto, assim, estou a referir-me antes da pandemia, creio que foram 80 carros alegóricos, salvo erro. Sem dúvida que a parada é um grande highlight. Este ano tem lugar no dia 8 de junho e começa às 9 da manhã. Eu lá estarei, bem calçada. E nós também. E ora cá estamos solar, na parada. E protetor solar. Termina com um tributo aos voluntários. E estou muito expectante e cheia de alegria, cheia de boa antecipação. Há outros momentos importantes, o próprio 10 de junho, porque tem ali a sucessão de cerimónias oficiais, primeiro na Câmara Municipal e depois na Assembleia Legislativa do Ontário, com o içar da bandeira e a presença de alguns políticos importantes. Já se podem revelar? Eu bem gostaria de poder revelar, mas acho que não temos ainda confirmações. Teremos a Mayor Olivia Chow no City Hall. A CAPO é quem trata dessa sucessão de eventos, o que é muito desonorante para o cônsul. Poupa-me muito trabalho. Facilita a vida. Absolutamente. Num posto em que o trabalho é tão intenso. Em vez disso, venham mais 500 atos consulares. Pronto. Ainda, para além deste programa que já está online, há ainda outras coisas que vão ocorrendo vão acontecendo várias coisas, e que serão agregadas. Eu posso dizer que no dia 14 de junho, à tarde, temos a entrega de bolsas aos vencedores, aos estudantes vencedores do prémio de ensaio da Portuguese Heritage Essay. Que é da Federação, que é da Federação, exatamente. Vamos fazer a entrega dos diplomas, das bolsas e um pequeno babarete no dia 14 de junho à tarde, também no Consulado-Geral. É no Consulado também? É um contributo para o mês e meio de Portugal. E agora lembro-me do seu apelo para que a abertura da Semana de Portugal regressasse ao Consulado. Exatamente, em 2025, eu este ano já não cheguei a tempo de planear isso. Eu também, ao contrário do que é habitual, os diplomatas normalmente chegam no verão.
A rotação diplomática ordinária, o movimento diplomático ordinário ocorre no verão. Mas eu vim num movimento diplomático extraordinário, justamente porque o posto teve aqui uma sucessão de chefias efêmeras. O meu colega Rui Gomes teve apenas 2 anos, o meu colega José Manuel Carneiro Mendes teve apenas 2 anos, a doutora Sofia teve apenas alguns meses, o Joaquim teve apenas alguns meses e, portanto, havia urgência em colmatar a lacuna. Eu cheguei demasiado em cima do 10 de junho para poder reprogramar as coisas, mas o meu desafio é para que voltemos à tradição. Eu tenho vindo a reabrir o consulado à comunidade. O Turismo de Portugal fez lá um grande evento de promoção de 3 regiões, Açores, Madeira, Porto e Norte. Eu fiz lá já um evento de comemoração do Dia da Língua Portuguesa com a presença do escritor Afonso Cruz e a entrega de diplomas aos estudantes de língua portuguesa de algumas escolas comunitárias, que foi um grande sucesso, as famílias vieram. Eu estive lá, por acaso já tinha visto uma vez o Afonso Cruz aqui, há uns anos atrás, mas eu gosto sempre muito de o ouvir. Foi um sucesso a sessão, casa cheia para o Afonso e estava tão cheia que eu fiquei cá atrás de pé, eu e muitas pessoas. Pronto. Mas é bom sinal, naturalmente. É bom sinal. Nós para a próxima vamos fazer nas 2 salas. Esta entrega dos diplomas já vai ser nas 2 salas. E fiquei maravilhada com aquela enciclopédia inventada. Exatamente. Eu acho que isso, eu tenho que ver como é que isso se lê, porque isso é interessantíssimo. E a propósito desse dia, eu acho que eu não ouvi mal, mas a senhora Cônsul falou da criação de um clube de leitura. Foi uma ideia que me veio espontaneamente. Conte comigo. E não resisti. Exato. Aqui está comigo. A nossa leitora. Eu vou fazer mais... o clube de leitura do Consulado-Geral. Conte comigo, porque eu sempre quis fazer um clube de leitura. Pronto, eu sei que há um ligado à Casa do Alentejo. Sim, exato. E eu vou pensar num modelo que é não concorrencial, porque penso que temos que aceitar leituras em português e em inglês, que as pessoas tragam as 2 edições. E nós temos capacidade, vamos definir um perfil de leituras e um ritmo de leituras, para já não muito ambicioso. Conto com a Ana em toda a ajuda que precisar, até porque ela é das leitoras acérrimas que eu conheço agora mais próximo de mim, e eu como ultimamente quase não leio, pronto, tenho que dizer a verdade, digo assim, Ana, e aquele livro assim, e pronto, e ela conta-me tudo. Essa é naturalmente aqui uma das vertentes da nossa ação mais importante, é a preservação e a promoção da língua portuguesa, de forma moderna e de forma inteligente. Temos que compreender que a evolução é o porte inglês. É o porte inglês. Não há, todos os utentes do consulado dizem que fizeram o apontamento. E eu acho ótimo, porque a língua é evolutiva e viva, e temos que compreender isso. As tecnologias também vão fazer com que, eu dou sempre este exemplo, o meu colega japonês esteja aqui sentado ao meu lado a falar japonês, eu esteja com um auricular a ouvir a tradução já em português e a responder em português, ele está a ouvir em japonês. E, portanto, temos que impulsionar a preservação do português dentro desta nova compreensão do que é a identidade. Hoje define-se não só pelos marcadores identitários tradicionais, a raça, a religião, a cor da pele, mas por novos marcadores, não é? É uma identidade com múltiplas camadas. A pessoa é simultaneamente portuguesa, canadiana, europeia, vegetariana. Hoje, cada vez mais, os hábitos gastronómicos definem peri-urbana, semi-urbana, rural, urbanite ou não é? E, portanto, temos que continuar a impulsionar o português dentro desta compreensão do que é ser português. Foi o que me permitiu a mim continuar a aprender português, porque vim para cá, como disse, com 13 anos, e foi através da leitura que eu consegui manter português, tentar melhorá-lo. É algo que ainda continuo a fazer e a trabalhar. E ainda por cima ensina. E isso, a outra mensagem é que falar português é uma magnífica linha no currículo para qualquer empregador num mundo globalizado. É a 5ª língua mais falada do mundo. Exato. Um mercado de emprego vasto, empresarial, mas nas próprias organizações internacionais,
com países com um crescimento extraordinário como Angola, não é? Claro. Nem vou falar do Brasil, que é tão óbvio que dispensa menção, mas é isso mesmo. Por outro lado, temos que compreender que a tendência não é ficarmos, por extraordinário escritor que ele seja, eu sou grande fã, mas não é ficarmos no Essa de Queiroz, de facto, é ensinar o português. Nota-se que eu sou fã, né? O livro está ao contrário, mas é ensinar o português para os negócios, é ensinar o Exato. português. aliás, nós aqui, embora tentemos ao máximo preservar a nossa língua e honrar a nossa língua portuguesa, mas já chegámos a um acordo de que há algumas pessoas na comunidade portuguesa aqui que nós queremos entrevistar, mas que sabemos que ou já não se sentem à vontade a falar português, ou por vezes já não têm um vocabulário assim tão vasto. E o acordo que temos é que as pessoas vão responder da forma como se vão sentir mais confortáveis, porque temos que aceitar que esta é a nossa realidade enquanto comunidade imigrante. Isso mesmo, flexibilidade. Eu própria tenho praticado, um dos primeiros eventos em que participei foi no Revival, onde vos conheci. É verdade. E apercebi-me imediatamente que o evento era a 100% em inglês e, portanto, quando subi ao palco, falei de improviso Exato. em inglês. E isso não é incompatível com preservar uma identidade portuguesa. É isso. Eu tenho para mim, como dizem as pessoas lá nas aldeias à volta do sítio de onde eu sou, lá em Portugal, eu tenho cá para mim que no futuro vai haver uma língua universal que será a mistura das 3 ou 4 mais faladas. Olha, um Esperanto modernizado. O Esperanto seria um excelente ponto de partida, até porque igualizaria toda a gente. Eu costumava dizer na Europa, em que ainda tínhamos o Reino Unido, que os colegas britânicos muitas vezes soavam a mais inteligentes apenas porque a língua de trabalho era a deles, não porque eles tivessem coisas melhores para dizer, porque já estavam numa deriva autoexclusionária muito negativa. E o Esperanto, de facto, daria um ponto de partida mais igual a toda a gente, mas penso que as tecnologias vão aqui introduzir um fator que não devemos menosprezar. Dito isto por todas as razões, inclusive a prevenção do envelhecimento intelectual. É sempre bom o desafio de aprender outra língua. Claro que sim. Mais alguma coisa? Acho que é só por agora. Estamos conversadas por hoje, não é? Por hoje. Também não queremos cansar a senhora consul, senão depois fazemos um convite a próxima vez e ela diz, tenho imensos atos consulares, não posso. Muito obrigada, é sempre um gosto tê-la, de estar na sua presença, porque para além de se apresentar como super competente e profissional, é uma simpatia, porque essa é a verdade. Muito obrigada a vós, aos três, ao Jamie que está ali escondido. Foi excelente, um programa em que as caras são todas mulheres e são sempre bem-vindas também ao consulado. Obrigada. E vamos manter em contacto. Vão se manter em contacto, especialmente para esse clube de leitura que eu sei que a Ana ficou aí com o bichinho e já não vai deixar de pensar nisso. Não vou mesmo. Obrigada, então. Chegamos assim ao fim de mais um Sem Espinhas. Já sabe, estamos em todas as redes sociais, estamos no TikTok, no Twitter, no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. Eu agora já fiz de propósito. Obrigada, tchau. Até à próxima. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.